Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Observe esta imagem, um caminhão estacionado e você percebe que o local não tem nenhuma placa proibindo estacionamento. Porém, esse veículo está ocupando praticamente toda a faixa de rolamento, fazendo com que os veículos, para poder seguir viagem, tenham que invadir a faixa contrária ou pelo menos transitar sobre essa marca longitudinal, que é a linha contínua de cor amarela. Será que esta conduta configura infração de trânsito ou não? É sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta. Pessoal, eu já adianto para vocês que esse daqui é um tema polêmico, divide opiniões, tanto que foi por isso que antes de gravar esse conteúdo eu fiz uma pesquisa com grandes nomes do trânsito aqui no nosso país, profissionais renomados, profissionais estudiosos, e eu até pensei em fazer um agradecimento nominal, mas por conta de eu correr o risco de esquecer alguém, eu quero aqui agradecer de forma geral a todos que contribuíram para a gravação deste vídeo. Com certeza, o seu entendimento vai contribuir muito aqui para o que eu vou passar aqui neste vídeo. Eu já quero adiantar para vocês que mais de 90% dos profissionais que eu consultei, eles acabam entendendo da mesma forma que eu. Que entendimento é esse? Calma que eu vou te dizer. Mas eu quero falar para vocês, primeiramente, a respeito dessa infração aqui, ó. Infração do artigo 253, que é a infração por bloquear a via com o veículo. É uma infração de natureza gravíssima, atribui 7 pontos ao prontuário da CNH do condutor infrator, tem como penalidade multa no valor de R$ 293,47. Essa penalidade de apreensão do veículo, vocês esqueçam, essa penalidade não existe mais e eu já gravei um vídeo bem completo por aqui dizendo o porquê. Se você até os dias de hoje ainda usa esse termo, saiba que você está errado, você está equivocado, e para quem conhece a legislação de trânsito, para quem estuda o trânsito, vai saber que você não está atualizado. Por quê? Porque o correto é isso aqui, ó, medida administrativa, remoção do veículo ao depósito. Muita gente causa confusão. A remoção do veículo é uma medida administrativa que está vigente até os dias de hoje, que consiste na remoção do veículo para que ele seja retirado de circulação, por conta de alguma infração que ele não conseguiu sanar no local e por outras razões. Então, a apreensão do veículo, risque aí se você usa até hoje. E aí, aqui no Código de Trânsito Brasileiro, nós não temos muitas informações de quando se configura essa infração. Por isso se faz necessário nós recorrermos para ele, o MBFT, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, uma legislação complementar, uma das mais importantes, na minha opinião, a mais importante depois do CTB. Porque isso aqui vai regulamentar o que o agente pode ou não fazer, o que os órgãos de trânsito podem ou não fazer, órgãos recursais e tudo mais. E aqui, na ficha desse artigo, que é o enquadramento 73740, infração de bloquear a via com veículo, nós temos as seguintes informações nos campos: quando autuar, não autuar, definições de procedimentos, e aí nós temos algumas informações importantes. Quero começar falando aqui já do campo quando autuar. Quando é que o agente vai poder autuar por essa infração do artigo 253? Ele vai poder autuar quando ele ver um veículo ou combinação de veículos estacionado obstruindo totalmente o trânsito e impedindo a passagem dos veículos em pelo menos um dos fluxos de tráfego. Pessoal, essa imagem do caminhão estacionado nesse local, embora não tenha placa, ele está ou não impedindo a passagem dos veículos em pelo menos um dos fluxos de tráfego? Sim, é óbvio que está. Um veículo que está transitando ali pelo local não consegue passar por ele sem ter que invadir a faixa contrária, exceto, é claro, se estivermos falando de uma bicicleta, de uma motocicleta, de uma motoneta, de um ciclomotor, aí consegue passar tranquilamente ainda pela mesma faixa de rolamento. Mas se estivermos falando de um automóvel, de um caminhão, de um ônibus, de uma caminhonete, não vai conseguir passar sem que tenha que invadir a faixa contrária. Por conta disso, de acordo com o que está aqui nesse campo quando autuar, eu, João Paulo Macedo, entendo que sim, está configurada esta infração do artigo 253 do CTB. Conforme eu disse para vocês, mais de 90% dos profissionais que eu consultei, profissionais renomados. A minha vontade é agradecer de forma nominal a todos, mas eu consultei tanta gente que depois eu acabei me perdendo aqui, fiquei com medo de fazer uma lista e esquecer de citar algum nome. Então, esses profissionais, a maioria deles concordam comigo, que realmente, nesse caso, configura a infração do artigo 253 do CTB. E aí você vai me perguntar assim, ok, João Paulo, e os outros? Os outros entendem o quê? Os outros entendem que se nesse local não tem nenhuma placa proibindo estacionamento, logo não há qualquer infração de trânsito, porque então
passa a ser um problema do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. É ele que deve avaliar essa situação. E se ele não quer que os veículos estacionem nesse local, porque realmente vai prejudicar a fluidez do trânsito, ele que implante, então, uma placa R6A, que é de proibido estacionar, ou a outra R6C, que é de proibido parar e estacionar, para que resolva o problema. Porque aí sim, dessa forma, com a implantação da placa, este veículo estará incorrendo em uma das infrações, um dos incisos previstos no artigo 181 do CTB. O campo, quando não autuar, traz algumas informações quando aquele agente não deve autuar por essa situação. Olha só, veículo com autorização do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Se tiver autorização, não tem infração. Veículo parado, realizando embarque ou desembarque de passageiros na área de cruzamento de vias, enquadramento específico. Veículo estacionado ou parado na via em locais proibidos pela sinalização, utilizar enquadramento específico. Olha só, artigo 181 ou 182, a depender da situação, que é o que eu disse agora há pouco para vocês, que alguns profissionais defendem isso. Ora, se não tem placa, logo pode estacionar, mas se tiver, existe uma infração específica, que vai ser o do artigo 181 ou do artigo 182. Veículo com autorização do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Na verdade, repetiu o que está aqui, né? É uma falha aqui da ficha. Veículo bloqueando a via em razão de acidente, que o termo correto hoje é sinistro de trânsito. Não sendo determinada ou possível a sua remoção. Claro, não vai ter infração porque aquilo foge do controle daquele condutor. Ele não está ali porque ele quer. Não foi uma conduta deliberada. Realmente ele está ali porque aconteceu um sinistro. Veículo usado para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Usar o enquadramento específico, que é a infração do artigo 253A e que eu também já gravei um vídeo bem completo por aqui. Veículo mobilizado na via por falta de combustível. Também existe um enquadramento específico. Veículo mobilizado sobre a via por motivo de força maior ou pane mecânica, interrompendo ou restringindo a circulação, se não houver condições de adotar providências para a desobstrução da pista. É mais uma situação que foge do controle do condutor. Logo, por motivo justo, ele não merece ser autuado. Veículo prestador de serviço de utilidade pública de emergência ou que goze de livre parada de estacionamento, atendidos às disposições do artigo 29, 7 ou 8. Então, todas essas situações aqui não cabe essa autuação. No campo de definições e procedimentos, temos algumas informações também importantes. Olha só. Essa infração caracteriza-se quando há o bloqueio da via com a utilização de veículo feita por mera voluntariedade do infrator, sem que o condutor tenha a intenção de interromper, restringir ou perturbar a circulação viária. Por quê? Porque existe um enquadramento específico, existe uma conduta específica para poder caracterizar isso daqui. Essa infração não se aplica nos casos de embarque e desembarque de passageiros. Então, se o veículo estiver parado ao invés de estacionado, lembrando que a parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Então, nessa situação, não cabe essa infração do artigo 253. E aqui no item 3, eu até fiz questão de colocar em destaque aqui, temos uma observação interessante. Não se aplica no caso de pista dupla no mesmo sentido, se o veículo estiver estacionado na pista mais à direita. Isso aqui, pessoal, é quando há pelo menos duas faixas de rolamento no mesmo sentido. Se esse veículo estiver estacionado na pista mais à direita, não há infração de trânsito, mas não é o caso dessa imagem. Eu coloco essa imagem para reforçar porque esse problema acontece normalmente quando há o estacionamento de caminhões, ônibus, que são veículos mais largos, que acabam tomando ali praticamente toda a faixa de rolamento. Às vezes, se for um automóvel, se for uma motocicleta, um veículo ali que seja pequeno, por exemplo, talvez não tenha esse problema, os veículos conseguem transitar normalmente por aquele local. Então, se for pista dupla, não tem infração de trânsito. Agora, sendo esse caso aí que é uma pista simples, onde há uma divisão apenas por marcas longitudinais, nesse caso linha contínua de cor amarela, em que há apenas uma faixa de rolamento num sentido e uma faixa de rolamento no outro sentido, e também, por se tratar de via urbana, dá para ver nitidamente se trata de uma via urbana, eu entendo novamente que está configurada a infração do artigo 253 do CTB nesse estacionamento da imagem. Porque se fosse rodovia, existe uma infração específica do artigo 81, que é por estacionar na pista de rolamento das rodovias. E caminhando aqui para o final do nosso vídeo, alguns exemplos do campo de observações do auto de infração. Veja, apenas exemplos, isso aqui não esgota todas as possibilidades. Veículo realizando operação de carga e descarga, obstruindo totalmente a passagem de veículos. Veículo abandonado transversalmente na pista, bloqueando um de seus sentidos. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo onde eu explanei para vocês a respeito dessa infração, trouxe algumas imagens e trouxe o meu entendimento acompanhado de diversos outros profissionais. Mas e você? O que você acha disso?
Qual é a sua opinião? Você concorda com a maioria ou você concorda com a minoria? Você acha que a infração está realmente configurada, ainda que não haja sinalização no local? Ou você é do time que não? Isso é um problema do órgão de trânsito. É ele que tem que implantar uma sinalização ali. Se ele não implantar, não cabe infração. Escreve aqui nos comentários. A sua opinião, o seu entendimento é muito bem-vindo por aqui e o debate é salutar, desde que feito respeitosamente. Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você me ajude. Deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações porque aqui tem vídeo novo toda semana. Eu também te convido a me seguir no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários. Tudo para poder fazer você entender nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!